nós estamos alegres. Seja Deus, Jesus Cristo é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele operou no passado, Jesus Cristo opera em nossos dias, no presente. Tudo quanto pedires na oração, diz a palavra de Deus, crendo, recebereis. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Lição de número 8, 23 de novembro de 2025. O nosso textual está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7, que diz: E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, que é o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo de número 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 4 a 7. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 35 a 36. Graças a Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Louvado seja o Deus. Enquanto você aí pega a sua Bíblia, nós vamos neste momento pedir a Deus que Ele continue abençoando a você, a sua família, o seu lar, a sua casa. Nós sabemos que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, mas só dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que em Cristo crê. O Evangelho, ele só é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem, o Evangelho é o poder de Deus. Graças a Deus. Muitas pessoas veem o Evangelho como que loucura. Muitas pessoas chamam os servos de Deus de fanáticos. Mas fanático é aquele que adora um Deus que não pode salvar. Fanático é aquele que adora uma imagem de escultura, que possui boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira. Então, meus amados irmãos, quem adora um Deus assim é que é fanático, porque o nosso Deus, ele é vivo. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo. Não existe uma medianeira, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E a esse Deus que nós servimos, é a este Deus que nós adoramos, é a esse Deus que vos anunciamos. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele opera em nossas vidas. Se tivermos fé, tudo quanto pedimos na oração, crendo, nós receberemos. Então, vamos clamar a Deus por misericórdia, vamos dar ouvidos à voz de Jesus. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem
a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Estamos dando ouvidos à voz do Senhor? Onde estamos enquadrados? Naqueles que dão ouvidos à voz do Senhor ou aqueles que desprezam a voz do Senhor? Jesus Cristo, ele disse, foi bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. A nossa leitura bíblica clássica diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, olha aí, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta é a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Este é Mateus, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35 e 36. Versículo anterior, Mateus 9 e 36. Versículo, nós vamos ler agora João 11, versículo 35 e 36. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava, né? Graças a Deus, isso aqui ocorreu no evento, né, da morte de Lázaro, mas Jesus ressuscitou a Lázaro, graças a Deus. E Jesus também, como ele tem e teve os mesmos sentimentos que nós, veio como homem. Jesus Cristo padeceu dificuldades como nós também padecemos. Então ele sabe nos aconselhar e nos orientar a respeito das nossas dificuldades e imperfeições. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nossa escola bíblica dominical é ensinada nos domingos pela manhã, a partir das 9 horas. E temos notado, ao longo desses 39 anos do Evangelho, que nas festividades as igrejas costumam estar lotadas. Festividades de círculo de oração, aniversários das igrejas, festividade de jovens, de mocidade, as igrejas se enchem. E sempre foi assim. Por todos os lugares por onde nós passamos, nós observamos isso. E todos os irmãos também observem isso em suas igrejas. E todos observam e sabem que isso ocorre. Mas a escola dominical, ela tem sido pouco frequentada pelos cristãos. E é um dos trabalhos, se não for o mais importante trabalho da igreja, é o ensino.
Jesus Cristo ele foi bem claro na sua palavra quando ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E para examinar as Escrituras, você precisa ter um tempo, e um tempo maior, para poder ouvir a mensagem e o ensino. E esse tempo maior nós temos na escola bíblica dominical. Acontece que hoje as pessoas preferem dar muito mais tempo à prática dos afazeres domésticos e ao envolvimento no materialismo do que buscarem o conhecimento da palavra de Deus. As pessoas têm tempo para tudo. Muita gente tem tempo para tudo, porém não tem tempo para Deus. Não podemos generalizar, não são todos. Assim como diz a Bíblia, que muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas existem aquelas pessoas que são fiéis e reconhecem que precisam aprender a palavra de Deus e seguir a orientação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos mandou examinar as Escrituras, e para examinar é preciso tempo. Assim como um médico que, quando precisa diagnosticar uma doença numa pessoa, ele precisa fazer um exame minucioso para saber qual é a origem daquela doença. Também assim é o examinar as Escrituras. Também assim é nós estudarmos a palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, se nós não estudarmos a palavra de Deus, de que forma nós aprenderemos? Nós precisamos dedicar um tempo. As pessoas dedicam para si, muitas vezes, 24 horas do seu tempo, porém não dedicam para Deus praticamente que nem 1 hora do seu tempo. Nós temos no ano 365 dias. 365 dias nós temos no ano. E durante estes 365 dias, quantas horas você dedicou a buscar a Deus? Quanto tempo foi o seu tempo de dedicação ao Senhor? É o que nós devemos pensar, é o que nós devemos avaliar na nossa vida. As pessoas perdem muito tempo hoje em dia buscando se envolver no materialismo, buscando as coisas materiais e o entretenimento, e se dedicam o menor tempo possível para Deus. O menor tempo que elas determinam por si próprios ser possível para Deus é que elas se dedicam. E Jesus foi bem claro nas suas palavras, quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus, dedicando o mínimo do nosso tempo para Ele? É algo que nós precisamos avaliar. Alguém me disse há poucos dias que não vai à escola dominical muitas vezes, porque a escola dominical demora muito tempo para acabar. A pessoa não quer ficar 1h30, 2 horas ouvindo a palavra de Deus, mas na hora que vai no shopping, na hora que vai fazer um lazer, fica grande parte do seu tempo lá, melhor, o maior tempo que pode, para poder desfrutar daquele precioso tempo a qual elas acham sim
Então, meus amados, qual é o tempo que nós temos dedicado para Deus? Será que temos dedicado somente a sós? É algo que nós precisamos meditar. Então, 2 horas do nosso tempo, meus amados, num domingo não é nada. Quando nós temos 24 horas do dia para poder fazer o que nós quisermos no que diz respeito à nossa vida. Então, meus amados, se no domingo tem 24 horas e você dedica 2 horas do seu tempo para ir à escola bíblica dominical, então, meus amados, resta para você 22 horas. É muito tempo. Então, nós devemos levar isso em consideração, nos esforçarmos para poder nos dedicar mais a Deus. A escola dominical uma vez na semana. Então, e os discípulos, eles estavam com Jesus Cristo todos os dias aprendendo. Uma coisa buscarei do Senhor, pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias e aprender no seu tempo. Foi a palavra do salmista Davi. E você? Muito bem. A nossa lição de hoje, a lição número 8, fala sobre emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. Então, emoções e sentimentos diz respeito à parte imaterial do homem, a qual designamos como a alma. A alma é a responsável por esse lado das emoções e dos nossos sentimentos. Então, vamos adotar o espírito, alma e corpo, Então, o espírito e a alma são a parte imaterial do homem, e o corpo é o nosso corpo físico. As emoções e sentimentos estão voltados à ação da alma, e nós precisamos aprender a equilibrar. Sabemos, é claro, como diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que não existe quem não peque. Nós somos falhos, cometemos fraquezas. Se nós fôssemos pessoas santas, Jesus Cristo não precisava ter dado a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Se a guarda das leis de Moisés salvasse a humanidade, não era preciso Jesus Cristo ter vindo dar a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, meus amados, nós sabemos bem claro, não existe quem não peque. Se dissermos que não pecamos, diz a Bíblia, fazemos mentiroso. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10. Então, nós pecamos. Se nós dissermos que não pecamos, fazemos Cristo mentiroso. Não haveria necessidade de Jesus Cristo ter vindo dar a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E Deus diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Assim diz a palavra. Então, todos nós somos pecadores, mas devemos manter e aprender com Cristo a manter o equilíbrio, o controle das nossas emoções. Manter o equilíbrio e o controle das nossas emoções é essencial para se viver uma vida cristã. Temos as nossas falhas, temos as nossas fraquezas. É natural que o homem se ire,
mas diz a Bíblia: irai-vos e não pequeis. Então, meus amados, devemos ter um cuidado para manter o equilíbrio na nossa vida, porque o homem possui emoções e sentimentos que precisam ser equilibrados. É natural que tenhamos medo, raiva, preocupações, emoções em geral, mas tudo isso precisa ser mantido em equilíbrio. Então, a outra coisa que nós temos é a ansiedade. A ansiedade tem destruído muitas pessoas, tem trazido desequilíbrio, tem separado lares. Então, meus amados, é preciso que nós tenhamos cuidado, porque Jesus Cristo, Ele mesmo disse: por que estáis ansiosos quanto à vossa vida? Em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Por que estáis ansiosos quanto à vossa vida? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Meus amados, o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Nós podemos sim estar preocupados, ansiosos, preocupados quanto à nossa vida, mas que esta preocupação seja equilibrada, que ela não faça nós perdermos a cabeça. Para poder manter esse equilíbrio, precisamos de Jesus Cristo. E Jesus, quando Ele disse essas palavras, descritas por Mateus capítulo 6, versículo 25, aos seus discípulos, Ele sabia. Ele disse: foi porque via neles a ansiedade, via neles preocupações. Então a palavra descreve e nos fala, porque aqueles que falaram a palavra sabiam dos problemas inerentes a todo ser humano. Então Jesus, quando Ele diz, é porque havia no coração dos seus discípulos as preocupações e a ansiedade. Eles precisavam ouvir aquela palavra. Por isso Ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, meus amados, é a realidade. Se Deus cuida das aves, como Ele não cuidará de ti? Se Deus cuida das aves, como Ele não cuidará de nós? A Bíblia tem um versículo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Então, a nossa confiança deve estar no Senhor. Quando Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos com essas palavras, Ele queria lhes advertir sobre isso. Certamente estavam eles preocupados. Afinal de contas, Pedro havia deixado a sua profissão. Ele era um pescador. Pedro, Tiago, João, André, pescadores.
Mateus era publicano, cobrador, ali trabalhava na recebedoria, recebendo impostos. Então, meus amados irmãos, eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus, estavam então preocupados. E agora adiante, como nós iremos sobreviver? Certamente vinham sobre os seus pensamentos essas preocupações, andavam ansiosos, mas Jesus tratou de tirar da mente dele aquelas preocupações. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Então, porque Deus iria lhe suprir todas as necessidades. É natural que nós nos preocupemos, mas não podemos exceder nas preocupações, de tal forma ficarmos desesperados. Estamos vivendo em tempo difícil. Estava eu esses dias observando algumas notícias e vi também nas redes sociais um comentário a respeito de uma jovem evangélica de família cristã que havia tirado a sua própria vida, tomado uma cartela inteira de remédios e morreu, cometeu suicídio. Uma jovem cristã, frequentava a igreja, era assídua à igreja, mas cometeu o suicídio. Meus amados irmãos, nós temos que entender que nem sempre a nossa assiduidade à igreja é sinal de que nós somos pessoas equilibradas. Nós temos que entender, porque precisamos aprender a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, para estarmos firmes no Evangelho. Este texto bíblico que nós lemos aqui, que Jesus disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Ele não foi dito por Jesus somente para os seus discípulos da época, é Deus falando conosco. Então é natural, naquela época, os servos de Deus, meus amados irmãos, passaram por dificuldade. E logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, houveram perseguições contra a igreja. Os servos de Deus eram perseguidos, muitos foram martirizados, como Pedro, falamos aqui em lições anteriores, foi crucificado de cabeça para baixo, como Paulo, que foi degolado. Tiago, ele foi morto ao fio da espada. Estevão morreu apedrejado. Esses servos de Deus do passado, eles foram perseguidos, muitos deles foram queimados em fogueira. Falamos aqui em lições anteriores. E os que estavam vivos presenciaram todas aquelas situações, porém eles tinham uma diferença, irmãos. Todo aquele sofrimento não fazia com que eles perdessem a fé. Viam os seus irmãos sendo martirizados, viam aqueles que antes lhes anunciavam o Evangelho serem mortos, mas eles não se desesperavam da própria vida, não tiravam a própria vida,
não cometiam suicídio, muito pelo contrário. Se eles tivessem que morrer, seria morrer pelo amor do Evangelho, seria morrer pregando a palavra de Deus. Jamais havia suicídio. O único que se suicidou dos discípulos que nós sabemos, todos sabem quem foi Judas Iscariotes. Mas porque não havia compreendido direito a missão de Jesus, ele era materialista. Então, pessoas materialistas geralmente se preocupam demais com o materialismo, se deixam levar demais pelas preocupações do dia a dia e acabam de tal forma perdendo a esperança da vida quando não conseguem aquilo que querem. Meus amados irmãos, devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nesses últimos dias, quanto mais nós se passando o dia, tem sido comuns servos de Deus cometerem suicídio. Meus amados irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que o ensino que nós temos ministrado em nossas igrejas tem sido fraco? O que está acontecendo, meus amados? Nós devemos começar a avaliar. Cristãos, irmãos do passado, sofriam, padeciam inúmeras dificuldades, porém não tiraram a sua própria vida. Não, meus amados, eles eram fiéis a Deus, padeciam dificuldades, mas mantinham-se firmes no Evangelho. Então, o que nós temos visto no Ocidente é este Evangelho que é pregado em muitas igrejas, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho dos bens materiais, o Evangelho do materialismo, o Evangelho da campanha dos empresários, o Evangelho voltado à cura exterior, o Evangelho que somente ensina o que é de material. E a Bíblia é bem clara, Jesus não ensinou assim. Jesus, ele disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir e onde os ladrões não podem roubar. Este foi o ensino de Jesus. Não se vê nos evangelhos Jesus fazendo campanha de prosperidade. Aliás, em nenhuma palavra descrita nos evangelhos ou nas epístolas paulinas ou nas demais epístolas dos demais apóstolos, não se vê nenhuma palavra indicando que os apóstolos faziam campanhas de prosperidade. Meus amados irmãos, isto é o verdadeiro ensino da palavra. Esta é a verdadeira palavra. A palavra tem que ser baseada nos ensinos de Jesus. Se não for de acordo com os ensinos de Jesus, não é palavra. Então, meus amados irmãos, nós sabemos claramente que tudo quanto nós fizermos, toda palavra, todo ensino,
tem que ser baseado no exemplo que Jesus Cristo deixou. Tem que ser baseado nos ensinos de Jesus. Então, talvez por hoje está se ensinando, muita gente está ensinando esse evangelho por cima. O evangelho por cima que nós dizemos é aquele evangelho dos bens materiais. O evangelho daquilo que não falta, se pregar todos os dias, depois que você começar a servir o Senhor, olha, você será envolto de toda a prosperidade da vida. Não te faltará dinheiro, não te faltará bênçãos materiais, Jesus vai suprir suprir todas as suas necessidades. Então, meus amados, olha, Jesus supre todas as nossas necessidades. Porém, ele foi bem claro quando ele disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse que podia ser fácil, não, mas ele mandou as pessoas ficarem desanimadas. Não foi isso que ele disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se for bem preparado, será que nós estamos preparando bem os nossos discípulos? Os discípulos foram bem preparados por Jesus. E será que nós, obreiros, estamos preparando bem os nossos discípulos? Não é o que nós temos visto por aí. Nós devemos começar a avaliar o que nós estamos pregando, porque muitas ovelhas, quando começam a passar por dificuldades, acabam se suicidando. Por que motivo? É preciso avaliar onde se está errando, porque servos de Deus, bem preparados, capacitados por Jesus, bem ensinados, bem instruídos, não cometem suicídio. Meus amados irmãos, isso tudo está ligado à emoção e sentimento. Nós devemos entender que o desejo de ter não pode se sobrepor ao ser. O desejo exacerbado ou acima da medida do equilíbrio de ter não pode se sobrepor ao ser. Tem pessoas que têm o desejo de ter coisas materiais e desejo exagerado, acima da medida. Então perdem o equilíbrio e acabam, quando não conseguem adquirir aquilo que lutam tanto, acabam desanimando da vida e se desviando do Evangelho. Então a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É a raiz que origina a maior parte dos males que nós vemos acontecer nessa vida. É por causa da luta desenfreada do homem para buscar riquezas. E a Bíblia diz que quando aqueles servos de Deus que buscavam riquezas, muitos deles se desviaram da fé, trazendo sobre si mesmo muito sofrimento. Por quê? A busca das riquezas, porque entenderam o Evangelho de uma forma diferente daquilo que Jesus ensinou. Olha, o Evangelho não é diferente.
estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, nós vamos aprender com Jesus, o ensino de Jesus, os exemplos de Jesus, quanto à nossa vida. Se nós colocarmos em prática, meus amados irmãos, nós jamais vamos nos desesperar quando vierem sobre nós as lutas, as dificuldades, as perseguições. Porque foi assim com os discípulos. Os discípulos passaram uma faculdade com Jesus. Eles estiveram com Jesus 3 anos. Então, nesses 3 anos que eles estiveram com Jesus, eles aprenderam extraordinariamente, aprenderam muito. E assim, meus amados, vieram dificuldades, vieram lutas, mas eles eram como aquela palavra que Jesus falou, aquela palavra, né? Que aquele que serve ao Senhor e é fiel a Deus é aquele que tem a sua casa como edificada sobre a rocha. Que vem a tempestade, vem a dificuldade, mas não consegue derrubar aquela casa porque ela está firmada na rocha. Mas aquele que não tem firmeza, aquele que anda na presença do Senhor, mas não tem convicção da sua fé, é como aquela pessoa que edifica a casa sobre a areia. Na hora que vem a tempestade, a casa sucumbe. Então, meus amados, e Jesus Cristo, Ele é a rocha a qual nós temos edificado a nossa fé. Se nós nos dedicarmos a aprender o que Jesus nos ensinou, irmãos, nós seremos firmes, não haverá fragilidade em nós, nós estaremos sempre firmados. Qualquer dificuldade que vir, qualquer tempestade que aparecer, nós estaremos firmes, porque nós temos edificado a nossa fé baseado no ensino de Jesus, que é a nossa rocha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, quanto ao desequilíbrio, a ira, a revolta, então disse o apóstolo Paulo: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe que a ira venha perdurar no seu coração por muito tempo. Nós vemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 26 a 32. Então são sentimentos e emoções naturais que ocorrem em nossa vida, mas que devem ser equilibrados. Não se pode deixar com que eles permaneçam em nossos corações por muito tempo. Então, e o apóstolo Paulo disse bem claro aos Efésios: não deis lugar ao diabo, porque o diabo se aproveita dessas fraquezas humanas para poder construir o seu império, para poder derrubar o ser humano, para poder lançar o homem na sarjeta e destruir a sua vida, porque ele sabe, ele conhece quais são os interesses do ser humano. Foi por isso que o inimigo, ele tentou Jesus, só que com Jesus ele se enganou, porque a primeira coisa que Satanás ofereceu a Jesus na tentação, Mateus capítulo 4, nós sempre falamos aqui, foi os bens materiais deste mundo. Olha aí, tudo isso te darei, e não tem nada, nada dele. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e
pensar no que nós estamos fazendo. Então, meus amados, nas epístolas de Paulo, observa-se também, foi quando Paulo dá um conselho, ou exorta os seus ouvintes, é porque existia na igreja pessoas cometendo erros. Então o apóstolo Paulo não lançava ao ar palavras vazias, não. Ele orientava porque ele ouvia e via as coisas acontecendo, e via a atitude das pessoas. Também Deus revelava, é claro. Então, o nosso texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E olha, aqui diz a paz de Deus. Jesus Cristo ele disse: Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá a sua paz. Ou seja, existe a paz de Deus e existe a paz do mundo. Em que paz você tem edificado a sua vida? Em que paz você está? Na paz de Jesus ou você confia na paz do mundo? A paz para o mundo é a ausência de conflitos, mas a paz de Jesus é independente. Ela independe de que haja conflito ou não, mas o crente sempre estará em paz. O mundo pode estar em guerra, mas o crente, o cristão, sempre estará em paz consigo mesmo e com todos. A nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas, nos lugares celestiais. A nossa guerra, ela é espiritual, é contra o inimigo de nossas almas. Mas, meus amados irmãos, nós estamos em paz, servindo ao Senhor, levando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, paz consigo mesmo e paz com as pessoas. Porque se houver de termos que lutar, as nossas armas, a Bíblia diz, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar muralhas. Nossas armas são espirituais. Então, este é o ensino do Evangelho, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, né? Então, e para lutarmos, nós precisamos de toda a armadura de Deus, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não é de parte da armadura de Deus, mas de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Tem pessoas que vestem-se de parte da armadura. Tem pessoa que ora muito bem. Orar é maravilhoso, e é a oração um dos pilares da igreja. A doutrina dos apóstolos, a partir do pão, a comunhão e a oração. A oração um dos pilares da igreja. Então, mas somente orar
meus amados, não fortalece fé. Precisamos orar, precisamos estudar a palavra, devemos revestir de toda a armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós falamos aqui em lições anteriores, sempre citamos lições anteriores. Jesus Cristo utilizou da palavra para combater Satanás, que usava a palavra. Satanás utilizava a palavra, utilizou a palavra para tentar ali convencer Jesus a desistir da sua missão. Mas Jesus também utilizou a palavra, disse a ele: também está escrito. Então, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, os seus olhos, os nossos olhos materiais não podem ver, mas a Bíblia diz bem claro que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o tem. Mas Satanás, ele acampa-se ao derredor. Enquanto nós andamos, Satanás, o nosso adversário, está ali bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É uma guerra incessante, e os anjos ao nosso redor nos dando a proteção. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Tem pessoas que vivem como se estivessem somente no mundo físico, mas nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. Vivemos no mundo físico, mas existe o mundo espiritual. Nós não podemos esquecer isso. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Irmãos, essa luta da carne contra o sangue, ela é muito fácil. Se Jesus Cristo quisesse ter assumido a direção deste mundo quando ele veio, destronaria o Império Romano, e assim seria o imperador do mundo. Mas a nossa guerra, meus amados irmãos, ela não é carnal. A nossa guerra é espiritual. Nós precisamos compreender isso, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o apóstolo Paulo disse mais: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Depois de haver cumprido com toda a nossa responsabilidade cristã nesta vida, assim ficar firme, mas com toda a armadura de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vivemos de afetividade, emoções e sentimentos. A afetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem o nosso corpo quanto a alma. Nós falamos, a alma é responsável por essas emoções e sentimentos. A Bíblia nos mostra que somos seres completos: espírito, alma e corpo. Então, nossas emoções e sentimentos fazem parte dessa natureza humana. Então, as emoções são reações rápidas e geralmente acontecem
sem pensar. E é nesta hora que nós falhamos, é nesta hora que o ser humano é nesta hora que o homem comete coisas que desagradam a Deus, que prejudicam outras pessoas. Esta é a realidade. Então, devemos estar no controle das nossas emoções. Devemos manter o controle das nossas emoções. Porque se nós não o fizermos, nós seremos dominados pelos nossos próprios desejos. Irmão, precisamos manter o equilíbrio. A alegria, o medo, a raiva, o nojo e a tristeza são emoções básicas. Quando elas ocorrem, provocam alterações corporais. Muitas pessoas suam, sudorecem, coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas, são emoções do corpo físico. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Alegria, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Eles tiveram também dificuldades. Qual terá sido o sentimento de Adão e Eva quando ficaram sabendo que o próprio filho havia tirado a vida do seu irmão? Qual terá sido o sentimento de Adão e Eva quando eles receberam em sua casa o corpo do seu filho Abel, quando presenciaram ali morto, e o pior de tudo, morto pelo seu próprio irmão? Então, esse sentimento, o sentimento de tristeza, o sentimento de alegria, eles vêm sobre nós naturalmente, e nós temos que aprender a viver. Quando nós estamos bem, agradecemos a Deus, mas quando vierem as dificuldades, devemos também considerar, porque, meus amados, são coisas naturais, e a Bíblia é bem clara quando diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então devemos buscar a Deus, independente das circunstâncias, sermos fiéis ao Senhor e compreender. Há muitas pessoas que se desesperam com a morte, muitas pessoas se desesperam, e é natural nós realmente nos preocuparmos, nos desesperarmos no momento, mas nós não podemos, meus amados irmãos, deixar exacerbar esse sentimento em nós, de tal forma desistirmos até mesmo da vida. Nós não podemos agir assim, porque, como disse o apóstolo Paulo, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo disse essa palavra aos Tessalonicenses: não vos desesperais como os demais que não têm esperança. O crente tem esperança, ele tem esperança na ressurreição, na vida eterna, porque o apóstolo Paulo, ele disse: não vos entristeçais como os demais. Os demais são quem? As pessoas que não creem em Deus, que não têm esperança. Então o povo de Deus é um povo distinto. Por isso o apóstolo Paulo disse: não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança, aqueles as quais Jesus dorme, Jesus um dia os trará de volta. Haverá ressurreição.
e assim serão arrebatados e estarão todos para sempre com o Senhor. Então isto é palavra. Nós devemos manter o equilíbrio das nossos sentimentos, das nossas emoções. É natural que haja no ser humano ira, né? Ódio. E o apóstolo também nos ensina, Efésios capítulo 4, versículo 26 a 32. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe com que ela perdure por muito tempo, não deis lugar ao diabo. Olha aí, irá é natural, todo ser humano se ira, né? Irá é natural, mas não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, o resultado dessa ira, ela traz coisas ruins, faz com que o homem cometa coisas que desagradam a Deus e que prejudiquem a si mesmo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando muitas pessoas se iram, xingam, esbravejam, dão lugar ao diabo, irá, mas passar os limites da ira é pecado, é dar lugar ao diabo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, ou seja, a perda do autocontrole das suas emoções, toda gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então este é o ensino do Evangelho. É o Evangelho que nós conhecemos. Com reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Devemos ter cuidado com o repente, aquelas reações de momento em que as pessoas não pensam. Então, elas levam as pessoas a agirem e cometerem muitas vezes tragédias. Reações instintivas muitas vezes levam aos homens a cometerem tragédias. Reações sem pensar, reações de momento. Em casos assim, meus amados irmãos, dependendo da ação da pessoa no momento, ela não constitui um pecado. Mas a questão é, dependendo da ação, é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Quando está sob o nosso controle, está correto, mas quando se deixa sair do controle, é por isso que o apóstolo Paulo disse: irai-vos e não pequeis. Isso expõe a verdade. Paulo aconselha aos Efésios a controlar a ira e não deixarem que a ira os domine, tornando-se um sentimento pecaminoso. Olha aí. Então, cuidados com a vida. Nós falamos aqui anteriormente sobre a ansiedade por viver neste mundo, e leva as pessoas a confiar exacerbadamente no materialismo. A ansiedade tem dominado até mesmo
crentes. Nós temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes, os nossos jovens estão sendo preparados para ter uma formação intelectual, uma boa faculdade, mas às vezes os pais não se preocupam que os jovens precisam também ter uma excelente formação religiosa. Preocupar-se somente com o lado material é algo humano, mas Jesus Cristo também nos orientou a buscar primeiro o reino de Deus. Então nossos filhos devem ser orientados a isso, a jamais deixarem com o Senhor, independente das circunstâncias, e também serem instruídos que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, não é porque você é servo de Deus que você terá uma vida de mar de rosas, muito pelo contrário. Em algumas situações os servos de Deus sofrem mais do que os ímpios. Nós vemos os ímpios muitas vezes vivendo esplêndida e regaladamente, uma vida boa, muito dinheiro, muitos bens materiais. Meus amados irmãos, porém eles não têm em si mesmo aquilo que o cristão não tem, que é a salvação da sua alma. Então, meus amados, são coisas que nós devemos ensinar aos nossos filhos: vida equilibrada. Devemos, enquanto estamos aqui, estudar, nos capacitar profissionalmente, mas também manter a nossa vida em equilíbrio com relação à espiritualidade, com relação ao servir a Deus. E como isto está difícil em nossos dias, como apregoar essas coisas tem sido difícil em nossos dias, nesse mundo materialista que nós vivemos. É por isso, meus amados irmãos, que algumas pessoas têm perdido o controle, mesmo dentro da igreja. Algumas pessoas têm perdido o controle de suas emoções e têm desanimado até mesmo a vida, e alguns têm cometido suicídio. Há pouco tempo ouvi dizer que o filho de um pastor tirou a sua própria vida. Gente, foi educado no Evangelho. A culpa é de quem? Nós não vamos colocar a culpa nos pais. É claro que não. Foi uma decisão que ele tomou, né? Porém, meus amados, nós devemos incessantemente estar ensinando aos nossos filhos a verdade. Que o mundo, de repente, hoje pode estar bom para nós no que diz respeito ao lado material, mas amanhã as coisas podem virar de cabeça para baixo, como nós temos visto em alguns locais em nosso país e no mundo de uma forma geral. Quantas catástrofes têm acontecido? Pessoas que eram ricas se tornarem pobres da noite para o dia, ao perderem tudo por causa de uma grande tempestade, por causa das questões que estamos vivendo nos outros dias, a mudança climática. Então, isso também pode acontecer conosco. Será que estamos preparados para resistir como resistiu Jó, que perdeu tudo que ele tinha, mas ele manteve firme a sua fé? Então, é esta a igreja que nós devemos preparar. Não somos nós, com a nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, irmãos. Isto deve ser deixado bem claro. Não somos nós não somos autossuficientes. O apóstolo Paulo disse o quê? Posso todas as coisas, mas ele disse em si próprio, ele confiava na sua autossuficiência. Não, eu
aquele que me fortalece. Em Deus nós podemos todas as coisas. Não somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Tem pessoa que diz: a minha vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Coitado. Está sendo enganado por Satanás. Ele aprendeu errado. Nós pertencemos a Deus. Deus é quem faz da nossa vida o que quiser. Se Ele quiser hoje mesmo nos chamar, irmãos, nós partiremos agora mesmo para a eternidade. Nós não pertencemos a nós mesmos. Não existe essa de que a minha vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Olha, cuidado com essa tua vida, porque um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus. O pó volta para a terra onde era, mas o Espírito volta para quem? Para Deus que o deu. Você vai ter que prestar conta. Isto é comum a todos. Creio ou não creio, mas eu não creio em Deus. Olha, muito bem, Deus nos deu livre-arbítrio. Só que crendo ou não crendo, um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Então, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus. Se vivermos em humildade e fé sobre o domínio do Espírito, Deus então cuidará de nós. Então, meus amados irmãos, esta é a realidade. Vamos encerrar aqui a nossa lição. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estudar a palavra de Deus. Que assim Deus abençoe. Logo mais à noite teremos aqui grande culto em nossa congregação. Nós vamos orar a Deus. Às 19h30 você é convidado a estar presente aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vá à sua igreja, Vá à sua igreja, participe do culto, das atividades, culto de doutrina. Vá buscar o Senhor. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o homem maligno, o seu caminho, o homem perverso os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, torna-se ao Senhor nosso Deus, que Ele é grandioso em perdoar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela palavra que aqui aprendemos. Abençoa aqueles que nos ouviram nas redes sociais, suas famílias, seus lares. Continua operando na vida desses irmãos, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, tanto querer quanto efetuar, segundo a tua boa vontade. Que queiramos aquilo que o Senhor quer para nós. Meu Deus, que façamos a tua vontade. Meu Deus, toma a iniciativa, meu Deus, em nossas vidas. Nos ajuda para que possamos andar de acordo com a tua palavra e assim fazermos a tua vontade. Tanto a nós que oramos, quanto aqueles que nos ouvem. Se há enfermidade, doença, meu Deus, a Bíblia diz, a tua palavra diz: todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível. Que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, que todo espírito, alma e corpo dessas pessoas sejam conservados irrepreensíveis. Se a doença física, que elas sejam curadas, as pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Se a doença psíquica, que em nome de Jesus essa pessoa seja curada em nome de Jesus. Se a doença espiritual, meu Deus, abençoa para que o Espírito de Deus tome conta dessa vida de tal forma para ela seja abençoada em nome de Jesus por completo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com aquele povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Irmãos, digam comigo bem forte: amém. Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória em nome de Jesus.
no seu nome, Jesus.